Corinthians! Velho Vamp, você falou durante a transmissão, eu concordo com você, pra mim não foi falta, pra mim foi mal marcada a falta pra equipe do Santos que gerou no gol do Gabriel Barbosa. Vai dar o que falar e no placar final empate em 1-1. Sua análise do jogo, Velho Vamp. A verdade assim, em relação ao jogo, nos 90 minutos, quando a gente foi bem superior, um Santos bem aquém, muito longe. Eu acho que o Vojvoda tem mais de uns 10 dias para consertar aí, que começa o Campeonato Nacional, né? Dá para acertar os erros aí no Campeonato Paulista. Acho que o Santos classifica, como o próprio Corinthians, né? Classificam 8, né? O Corinthians jogou bem, fez uma boa partida. A arbitragem estava indo tão bem, todos os cartões bem marcado, pênalti bem marcado, tudo. Acho que errou no lance que o Gustavo Henrique não faz a falta, né? Mas o Gabigol no último minuto ali faz o gol, também o Hugo falha. Há de convir que não houve a falta, mas o Hugo falha no chute, na falta do Gabigol, né, no chute. O resultado de 1-1, bom pro Santos, né, que vai corrigindo. Pro Corinthians estava com uma vitória, nunca vi um Santos tão frágil jogando dentro da Vila Belmiro. Teve só esse lance aí mesmo que o Hugo falhou no segundo tempo, o Santos não criou. Dá para consertar. Né? Tem muito que trabalhar ainda o Vojvoda. Como o Dorival já deu uma cara melhor para esse Corinthians. O resultado é justo, o gol foi justo ou não. No futebol não tem isso, no esporte não tem isso. Então sai com 1-1, mas a equipe do Corinthians eu gostei. Fez uma boa partida. E a participação da nossa audiência, Velho Vamp, pessoal aqui falando que o Yuri Alberto, ele não deveria mais bater pênalti. E eu quero perguntar para você, porque eu acho que tem esse lado também do empate do Corinthians, que foi uma falha do Alvinegro do Parque São Jorge. O Corinthians foi bastante superior no primeiro tempo, como você falou. Teve a oportunidade de sair com uma vantagem ainda maior. Se o Yuri Alberto, por exemplo, tivesse feito pênalti, poderia ter saído com uma vantagem de 2 gols para o intervalo. E aí teria sido um controle muito maior da equipe do Corinthians. Acho que o Timão também desperdiçou as chances de aumentar, de ampliar o placar, e aí não correr esse risco de empate como correu e acabou sofrendo o gol no finalzinho. Acho que falhou um pouco nesse ponto também o Corinthians, né? Poderia ter liquidado até no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou bem, o segundo tempo um pouco menos, mas ainda assim melhor que o Santos. Você vê que o Santos só vem aparecer nesse último lance aí mesmo da falta, que eu acho que não foi, né? E aí o Gabigol finaliza e o Hugo aceita, né? Eu acho que foi falha do goleiro corintiano. Mas você pega assim, em relação ao pênalti, o Depay já bateu o pênalti também, de cavadinha, perdeu, né? Eu deixaria o Bidon. O Bidon batendo pênalti, porque ele bateu bem, né? Contra o Cruzeiro, ele pediu a bola. Ele que fechou as cobranças, né? Porque normalmente, Boni, você tem um artilheiro da equipe que é o Roberto, né? Ele já fez em outras oportunidades, mas aquele pênalti mal batido na cavadinha marcou muito, né? Pênalti bem batido é aquele que entra, né? Ele hoje, de fato, não foi feliz de novo. Você até brincou, né, Van? Porque às vezes parece que o Yuri Alberto ele não gosta de fazer gol fácil. Ele quer fazer só gol difícil. Você vê que ele faz um gol na final da Copa do Brasil, né? Uma bola, um lançamento longo do Mateuzinho, ele domina e finaliza bem. Mas ele tem esse problema, às vezes ele perde bastante gols para fazer um. A gente tem aqui a sequência do Santos no Campeonato Paulista. Enfrenta o São Paulo na próxima rodada, jogando fora de casa no estádio do Morumbi. Na verdade tem o Bragantino antes, Bragantino em casa antes. Depois tem o São Paulo Itaquera, fora de casa. Né? Não vai ser na Vila. Isso, em Itaquera, o troca de mandos, né, que os dois clubes protagonizaram. O Corinthians vai jogar contra o Bahia na estreia do Brasileiro lá na Vila Belmiro. Depois pega o São Paulo no estádio do Morumbi, Noroeste fora de casa, e fecha sua participação na primeira fase do Paulistão diante do Velo Clube, jogando dentro de casa também na Vila Belmiro. Vamp, é uma sequência complicada para o Santos, tem ainda um clássico diante do São Paulo, tem um jogo difícil contra o Bragantino, é uma sequência, claro, preocupa o torcedor santista pensando em termos de classificação também. Não só isso, pode, quem sabe, passar um sufoco ali. A gente falou da diferença de pontos entre vários times, entre o 15º colocado, que é o Guarani, com 3, e o 7º, que é o Corinthians, com 5. Mas é um começo de ano também que faz o torcedor santista ligar o alerta, né, Vamp? Eu vejo assim, né? Tem muita gente que fala dos estaduais, né? Até a gente aqui mesmo na nossa equipe de esporte. O estadual, né, é uma preparação, não vale tanto. Eu discordo muito disso, não só aqui, mas em relação até a outros companheiros aí de trabalho em outras emissoras. O Campeonato Paulista, ele vale muito.
não canso de falar aqui que a premiação é o que vale a uma semifinal de Libertadores. Por exemplo, no ano passado, Corinthians e Palmeiras fizeram a final do Campeonato Paulista. O Corinthians se sagrou campeão. O Palmeiras fez uma semifinal contra a LDU, né, de Libertadores, e o Flamengo contra o Racing. O campeão paulista ganhou mais do que uma semifinal de Libertadores em termos de premiação. O futebol, ele vale principalmente para essas grandes equipes por receita, né? Então, gira em torno de 50, 60 milhões. Só que o MIPERNO deixou muito bem claro, eu digo que o MIPERNO isso, eu já vi isso também. Quando você tem um contrato com várias marcas, né? Camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras ali, tem seus patrocinadores. Quando você faz esse contrato, Boni, você bota a cláusula, ser campeão paulista é tanto, ser campeão da Libertadores é mais tanto. Então aumenta mais ainda a premiação, essa premiação. E o Campeonato Paulista, ele proporciona o quê? Nós temos aí de 16 clubes hoje que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista, 6 jogam a Série A do Brasileiro. Aí você tem os 6 que jogam a primeira divisão, né? Os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, mas Red Bull, Bragantino e Mirassol. Você vai ali, tem Botafogo de Ribeirão, Novo Horizontino, Botafogo é Série B também, né? Não caiu, Botafogo, Novo Horizontino, Ponte Preta, tudo Série B. Outros clubes Série C e alguns que vão atingir o índice para a Série D. Então é um campeonato difícil, que paga bem, o São Bernardo também subiu para a Série B, bem dito pelo Gui aqui. Quer dizer, então é um campeonato difícil, mas eu ainda não entra na minha cabeça que Corinthians, São Paulo e Santos estão preocupados com o rebaixamento, onde você tem, com todo respeito, Primavera, Capivariano, Ponte Preta e Guarani, gente. Não deveria se preocupar, né? Essa é a questão. Né, pelos plantéis que esses times têm, jogando no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, tá preocupado em não cair no Campeonato Paulista. Mas a gente vê, por exemplo, um São Paulo que ontem perdeu para um time de 4ª divisão, que é a Portuguesa, né? Ou seja, os times mesmo acabam se complicando. Né? Não, a gente sabe que tem, mas, pô, tem que tomar. Se um desses 4 cair aí. Não, o Palmeiras tá fora disso aí. Tem que tomar uma surra de gato morto. Com todo respeito aos gatos, né? É o ditado popular, né? Que não pode falar mais porra nenhuma aqui da merda. Então é um ditado popular. Surra de gato morto. Ô, Boni. Que ninguém vai matar gato nenhum, não. Mas é um ditado popular. Nossa, depois dessa aí é até difícil continuar. Não é verdade? É verdade, é verdade. Tem que tomar uma surra de gato morto. É verdade, isso. É verdade. Aí daqui a pouco vem alguém e diz, o outro tá lá na Jovem Pan mandando matar um gato pra matar alguém. Não é nada disso. Eu tô indo numa frase que é popular. Compliance tá de olho. Compliance tá de olho pra quem mexe com mulher dos outros. Que isso, mano. Vamos ver a sequência do Corinthians também, PH, pra gente entender um pouco de quais são as perspectivas do atual campeão paulista depois desse empate. Além do Paulistão, o Corinthians já olha também para o Campeonato Brasileiro, porque enfrenta na próxima rodada o Velo Clube e depois recebe o Bahia, que para muitos, inclusive, é o maior clube da Bahia, né? O Bahia encara o Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 8 horas da próxima quarta-feira. Esse jogo na Vila Belmiro. Isso, exatamente. E aí depois tem a Supercopa, que é contra o Flamengo. E aí o Corinthians, ele tem alguns jogos adiados, né? Porque por conta dessa Supercopa, o jogo contra o Capivariano, por exemplo, foi adiado. O jogo contra o Atlético Paranaense também está sem data. Então tem algumas indefinições com relação aos jogos do Corinthians. Mas o Corinthians no Campeonato Paulista ainda tem o Velo Clube, depois o Capivariano, que seria o Capivariano, né? E aí depois também o Palmeiras, o clássico derby, e encerra os trabalhos do Campeonato Paulista contra o São Bernardo fora de casa, aqui no ABC. Vamp, um começo de temporada agitado para o Corinthians, que, como você reforça muitas vezes na programação da Jovem Pan, fez um campeonato brasileiro muito ruim na temporada passada, algo que foi um pouco ofuscado por conta do título da Copa do Brasil, título merecido, inclusive, do Corinthians, fez por merecer a conquista da competição nacional, mas o campeonato brasileiro não foi nada legal. E agora o Corinthians, então, defendendo o título do Campeonato Paulista, tem uma Supercopa pela frente, desafios difíceis também nesse começo de brasileiro. Para você, qual que deveria ser o foco? Libertadores também, fase de grupos, vai ter nesse primeiro semestre. Qual que deveria ser o foco do Corinthians nesse início de temporada? O Dorival, que mandou a campo o time reserva uma vez, né, contra o Bragantino, tomou uma sacolada, um 3-0, e nos últimos 2 jogos, 2 clássicos, mandou a campo o time titular. Eu já estou preparado para mais um ano, né?
tem Copa do Mundo, vai ter a parada. Para mais um ano, a gente está escutando que o campeonato é longo, que o calendário é ruim, que não tem tempo para treinar e quando eles têm não jogam bem. Estava de férias, mas não vamos esquecer que... Isso eu falo para todos os clubes, né? Queira passar a situação que o Santos passou em 2025, jogando uma vez por semana, sem calendário, só jogando brasileiro, eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, estava de volta à Série A do brasileiro, então por isso não jogou Libertadores, nem Sul-Americana. Né? O time grande mesmo, ele tem que ter calendário, ele tem que ter competições, tá chegando em tudo, porque quando você tem esse tempo todo de intervalo para fazer muita coisa, é porque seu time é ruim, não está em nada, não está em nada. Às vezes a instituição, o time que mais jogou na temporada passada no futebol brasileiro, se eu não me engano, foi Palmeiras e Bahia. Mas por que jogou? Porque estavam em competições. Estavam chegando. Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice da Paulista, vice da Libertadores. Então tem que estar jogando, tem que estar jogando sempre, né? Para arrecadar, para ter dinheiro, né? E tá chegando dentro das competições. Então, o Campeonato Paulista já começa dando em torno de 60 milhões de premiação, 50, 60 milhões, fora os clubes que têm os seus patrocinadores, que provavelmente devem ter algum bônus para títulos. Dias do Tic Tac Esportes, você foi pouco acionado ali no primeiro tempo e no segundo tempo. Porém, ali na reta final do jogo, acontece que ocorre o gol. O que se passou? Tinha muitos jogadores à sua frente? Foi algum erro da barreira? Poderia nos relatar? Não, na verdade, é uma bola rápida ali. A barreira fazia ele muito difícil, que a bola falta no meio da meia-lua. Daí eu tenho que escolher um lado para fechar e fecho o outro. Aí o Gabriel conseguiu acertar o único espaço que tinha, que era o espaço que eu precisava ver a bola. E eu fui feliz no lance ali. Essa bola é uma bola bem complicada, ela varia bastante quando o cara acerta o chute. E eu fui feliz ali no lance. Boa noite, Hugo. José Eduardo, da agência O Timão. Bom, não tem como deixar de falar no final desse jogo sobre a questão da arbitragem. O Dorival já falou um pouco aqui sobre. A gente viu ao final do jogo muitas reclamações, principalmente por parte do Gustavo Henrique. Gostaria que você falasse ali como goleiro o que se passou ali e se teve uma conversa ali com o Gustavo, se ele pode explicar melhor do lance. Cara, eu acho até que o Gustavo postou nas redes sociais dele aí, as fotos, o lance e... Eu acho que ficou bem claro, né, que foi um erro da arbitragem, né, e a gente está cansado de falar sobre a arbitragem. Eu acho que de alguma forma eles acabam interferindo no jogo, nos lances e a gente está cansado de falar sobre isso. Hoje foi mais uma vez assim, né, acho que ele foi infeliz ali no lance. O lance foi muito claro que o Gustavo pega a sua bola e o cara pisa nele. Mas já foi, né? A gente tem que seguir, trabalhar, corrigir o que a gente precisa corrigir. Eu acho que a equipe fez um grande jogo hoje. A gente jogou na casa do adversário, a gente foi melhor que o adversário. Acho que faltou a gente conseguir rodar a faca, né? Fizemos assim, que era matar o jogo e aproveitar melhor as oportunidades. E no final ali, com infelicidade, eles acabaram empatando. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. E eu espero que a arbitragem possa, de alguma forma, se olhar no espelho, né? Todos os árbitros, e tentar melhorar, porque fica difícil, eles de alguma forma estão atrapalhando a gente. Hugo aqui, na sua E esquerda. quando eu falo a gente, eu não estou falando só do Corinthians, eu falo de todos, porque uma arbitragem ruim, ela atrapalha todos. Ela atrapalha o espetáculo. Hugo aqui, esquerda, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Você falando um pouquinho da estreia do Brasileirão, o Corinthians vai estrear aqui na Vila Belmiro. Como vocês, atletas, receberam essa notícia e também como está o gramado? Porque vocês jogam num gramado de alto nível, como que está para vocês? Obrigado. Cara, o gramado da Vila é um bom gramado, acho que merece um pouco mais de cuidado ali. É um campo um pouco irregular, né? Ele é bem... Você olha assim, o campo tá verdinho, mas ele é um pouco irregular, eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Eu acho que um clube como o Santos, do tamanho que o Santos merece um pouco mais de cuidado com o seu estádio. A iluminação aqui é bem ruim, é escuro, e eu como goleiro fica complicado. Eu acho que não é uma reclamação só minha. Eu acredito que um clube do tamanho do Santos pode ter uma iluminação em umas condições melhores, o gramado em condições melhores, o vestiário em condições melhores. Mas, bom, eu acho que a gente recebeu isso de uma forma não ruim, porque a gente vai ter o mesmo tempo de descanso pro Flamengo, que é o nosso adversário na final. Então, a gente vai ter um período bom aí para poder descansar e focar só na final. Hugo, tudo bem? Aqui, ó, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Hugo,
Até então, o Corinthians teve 2 clássicos no Campeonato Paulista, 1-1 contra o São Paulo, 1-1 também contra o Santos agora. O que o elenco como um todo tira de positivo desses empates para encarar o próximo e último compromisso, né, o último clássico que tem nessa fase de grupos contra o Palmeiras? Obrigado. Eu acho que a postura que nós tivemos nos clássicos foi interessante, né? Mesmo contra o São Paulo em casa, onde a gente sofre o gol primeiro, a gente conseguiu ser melhor que o nosso adversário. A gente não conseguiu, talvez, aproveitar melhor as oportunidades, como aconteceu hoje também. Então, assim, se uma coisa eu posso tirar de bom é a nossa postura, que a gente tem que continuar repetindo, mas a gente precisa melhorar a definição, melhorar ali o último passe, a última finalização, porque eu acho que o jogo de hoje mostrou isso, né? Um jogo onde a gente teve a oportunidade de fazer os gols e não aproveitamos e acabamos sofrendo no final. Hugo, sua direita aqui, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Após o gol do Yuri Alberto, todos os jogadores do Corinthians foram... Foi comigo. Após o gol do Yuri Alberto, todos os jogadores do Corinthians foram comemorar, né, com ele. Mas eu queria saber, no intervalo, algum jogador chegou a falar de forma individual? Você chegou a falar de forma individual? Você que é um dos líderes do clube, Dorival, comissão técnica, alguém falou de forma individual com o Yuri Alberto? Cara, acho que não. O Yuri fez um grande jogo hoje, né? Ele ganhou a maioria das jogadas, ele estava brigando contra os zagueiros, onde ele foi muito feliz. Ele, talvez, em alguns lances dele sozinho, provocou alguns lances bons pra gente, situações de gol pra gente. E ele fez um grande jogo, né? Porque ele perdeu o pênalti, que tem que apagar isso. Depois ele faz um golaço. Então, como eu falei, acho que a gente tem que trabalhar, não só ele, mas todo mundo, melhorar um pouco a definição, porque isso faz falta. Mas ele fez um grande jogo, né? E independente do pênalti perdido, ele tem que sair daqui hoje aplaudido e parabenizar ele pelo jogo que ele fez. Hugo, aqui, Felipe Belli, portal SCCP News. E como está sendo para o elenco ao todo? O Corinthians, e junto com o Vasco, foi um dos times que menos descansaram nessa pausa de final de ano. Como está sendo a parte física sua? E se você puder falar do elenco, se você está sentindo alguma questão física no final do jogo? Obrigado. Cara, eu acho que o calendário ele é um pouco maçante realmente, mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que tentar o mais rápido voltar ao nosso melhor nível físico e se empenhar muito mais do que deveríamos nos treinos, né? Porque é diferente você ter uma pré-temporada ali de 20 dias, um mês, e uma pré-temporada de 8 dias. Então, assim, requer um pouco mais de esforço da nossa parte. Fisicamente é difícil você estar apto depois de 15 dias parado, em 8 dias você está totalmente apto para jogar, e não é um jogo um final de semana e outro final de semana, é um jogo atrás do outro, onde a gente não tem tempo para treinar, só recupera, joga. E aí a gente tem que, no meio disso, tentar achar a melhor parte física, mas, como eu falei, a gente tem que se adaptar da melhor forma, entender que o calendário ele é apertado, ele é enxuto, e a gente tem que dar o nosso melhor para poder estar o mais rápido possível na nossa melhor parte física. Hugo, aqui no fundo, Fábio Lázaro do UOL. Você falou agora do Yuri em termos de vestiário e tudo mais, do jogo como um todo, mas no dia a dia, quando vocês vão treinar pênaltis, atividades complementares, o goleiro tá lá, junto com os batedores, sabe qual o aproveitamento dos batedores no dia a dia. Queria que você falasse como que é o aproveitamento do Yuri nas cobranças de pênalti no dia a dia. E o Dorival até há pouco falou, né? Talvez pelo retrospecto, foi o 4º pênalti perdido nos últimos 5 que ele bateu, seja a hora dele não bater outro, deixar outro bater, dar um tempo, respirar. Dentro de tudo que você vê nos treinamentos de pênalti do Yuri, qual é o aproveitamento dele e qual é a sua visão em relação a isso? Você acha que vale dar um tempo ou quanto mais bate, mais faz, ele tem que continuar batendo? Cara, eu acho que o Yuri ele é o nosso artilheiro, ele é o nosso homem-gol ali, e eu sou a favor do cara que faz gol, em qualquer oportunidade ele tá ali presente. Então, nos treinos o aproveitamento dele é muito bom, ele bate muito bem nos treinos e eu acho que por isso ele bate no jogo. Eu acho que é uma parte que ele tem que, talvez, concentrar um pouco mais, não sei, hoje ele foi infeliz ali, porque o Brasil já tinha ido pro outro lado e ele acabou errando a batida, mas ele vai muito bem nos treinos. Eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade, ele é o cara que faz gol do nosso time, até porque ele teve essa sequência ruim, mas ele também já teve sequências boas, já nos ajudou bastante. Eu tenho certeza que ele vai continuar ajudando, fazendo gol. Eu acho que isso é uma coisa que parte dele e do treinador tomar essa decisão de, cara, eu acho que eu preciso respirar um pouco e deixar de bater, mas eu acho que isso é uma coisa que só ele vai falar. Minha opinião é que ele tem que
em todas as oportunidades que ele tiver, querer fazer gol. Mas isso é uma decisão, de deixar o outro bater ou não, é entre ele e o professor Dorival. Hugo, boa noite. Rodolfo Henrique da Rede Ronaldo. Queria saber de vocês como que está sendo esse início de ano com muitos jogos e vocês têm a decisão do dia 1º contra o Flamengo e o rival de vocês só está treinando. O time titular fez o primeiro jogo ontem e acabou ganhando o Clássico no Rio de Janeiro. Como que é para vocês chegarem na decisão, vocês jogando tudo isso de partida no início do ano e o rival de vocês com apenas até agora um jogo? Eu acho que a gente não tem que pensar nesse momento no nosso rival, né? O Campeonato Paulista, ele é diferente dos outros, né? Eu acho que o Campeonato Carioca, ele tem suas dificuldades, é um campeonato de qualidade também, mas ele oferece talvez essa oportunidade dos times maiores conseguirem colocar os meninos ali para jogar os primeiros jogos, para dar esse tempo do time principal descansar. O Campeonato Paulista não permite isso, né? A gente vê a dificuldade que a gente vem enfrentando e todos os outros times vêm enfrentando contra os times menores. Então, é um campeonato que encurtou, né? São 8 jogos apenas, então você não pode relaxar, você não pode dar brecha. A gente tem uma derrota, uma vitória, 2 empates, a gente está em 7º colocado. Então, isso não é bom pra gente. Isso mostra o nível de competitividade que o Campeonato Paulista tem, né? E eu acho que a gente teve que se adaptar o mais rápido possível para tentar estar o mais rápido apto para poder estar em campo. E é isso que foi dessa forma que a gente encarou. Eu, particularmente, ainda acredito que ainda não estou no meu melhor nível físico, meu melhor nível técnico, e eu reconheço isso, mas só o jogo, o tempo, ele vai me devolver isso. Mas eu acredito que a gente tem que encarar de todos os jogos da melhor forma, porque esse campeonato não permite a gente relaxar em momento nenhum. Hugo, Bianca Molina. O Júnior, desde a primeira rodada, tem falado sobre a necessidade de mudar o elenco. Muito por conta desse calendário mais robusto, mas também pelo fato do Corinthians, no dia 1º de fevereiro, já ter uma decisão de Copa. O goleiro, nessas situações, costuma entrar menos em situações de rodízio. Mas quando agora tu mesmo falas em coletiva que entende que não tá exatamente no teu 100% físico e que, logicamente, a busca é melhorar ao longo da temporada, há um cronograma do Corinthians? Já há uma conversa contigo de entender que, ainda que tu sejas menos exigido fisicamente ao longo de 90 minutos, talvez haja um entendimento de que tu precise, jogo ou outro, talvez daqui até a final até o jogo da Supercopa do Brasil, ser poupado eventualmente? Há um cronograma assim? Na verdade, eu e o Galo, que é o nosso treinador de goleiro, a gente conversa bastante, mas eu não gosto, né? Particularmente, eu quero estar em campo em todos os jogos, quero ajudar a equipe em todos os jogos, e eu realmente não gosto de ser poupado, de perder jogo, eu gosto de estar em campo. Mas eu entendo que se em algum momento eu precisar, porque ano passado aconteceu isso, no final do ano, onde eu tive algumas lesões seguidas e eu tive pouco tempo de treino, e eu voltava de 15 dias parado de lesão, treinava 2 e ia jogar. E com dor ainda, e ainda lesionado, e tive outra lesão em cima. E teve um período, a gente fez uma conta ali no final do ano passado, a gente teve um período que eu fiquei 35 dias, eu joguei 2 jogos machucados e treinei 4 treinos. Então isso é muito ruim. E teve um momento antes das finais que eu falei, pessoal, eu preciso treinar um pouco, preciso pegar um pouco mais de ritmo de treino, e ele entendeu. Eu fiquei uma semana treinando, tanto que o Felipe jogou, o Cauê jogou, e houve essa conversa. E no momento que eu achar que tiver, o professor achar que tiver, na verdade é ele que tem que decidir. Naquele momento foi um sentimento meu, mas se ele achar também que eu preciso ter esse tempo, se eu achar que eu preciso ter esse tempo, a gente vai sentar, vai conversar e vai resolver da melhor forma possível, porque eu quero estar sempre em campo para ajudar. Obrigado, Hugo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vai, Corinthians!